eles, a terra fértil para evangelização somente é a África. Por que não vão na Coreia do Norte? Você vai à igreja, segundo o mestre Hermes, os africanos vão à igreja em busca de consolo. Significa, o que faz com que as igrejas encham em África é a busca do consolo, porque o africano é pobre, acaba indo mais às igrejas. Então, olhando nessa vertente, significa Deus promove a pobreza para que o seu ministério possa crescer. Você pode ser um religioso e não ser um ser espiritual. A espiritualidade é outra coisa, a religião é outra coisa. Por que nós acabamos de ser mais religiosos, ultrapassar as pessoas que nos ensinaram a religião? Fazendo com que as pessoas passem mais tempo na igreja, ignorando o trabalho. Se Deus está em nós, quando Deus está no ser humano, quando alguém é focado na religião, na religião, tem limitação na sua vida. Nós entendemos trabalho como se fosse um castigo divino, mas na realidade o trabalho é uma bênção. Saudações, estamos a começar o nosso programa podcast na Serra TV Online, com o nosso tema a religiosidade e pobreza. Temos a nossa problemática, porque os países mais religiosos do mundo são tidos como os países mais pobres. Para isso, tenho aqui ao meu lado dois convidados importantes, o Dr. Mangani e o mestre Hermes, que vai nos ajudar em compartilhar algum conhecimento relacionado ao tema. Desde já, deixo aqui um espaço para que eles possam se apresentar. Boa tarde, o meu nome é Hermes Chauque. Quero agradecer pelo convite que me foi formulado e vamos, de facto, tecer algumas considerações a respeito do tema sobre a religiosidade versus pobreza, porque os países tidos como mais religiosos têm pobreza extrema. Então, vamos procurar responder essas questões de acordo com a visão pessoal de cada um. É claro que, para mim, particularmente, a minha visão sempre tem uma influência religiosa, porque gosto muito de estudar a Bíblia, então poderei comentar sobre esse assunto, mas deixar claro que tudo que vou apresentar é aquilo que eu acredito. Meu nome é João Mangani, dizer que, mais uma vez, queremos agradecer ao próprio Criador, Deus, por estar nesta mesa na qual onde nós vamos debater acerca do tema a religião e a pobreza. Porque que os países mais religiosos são considerados, ou seja, classificados mais pobres do mundo. Então é isso que nós vamos deixar ficar o nosso fio de raciocínio. Com a nossa problemática base, ou seja, a nossa problemática central. Por que os países mais religiosos do mundo são os tidos mais pobres, atendendo e considerando que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, é o Pai de todos? Então, por que há essas diferenças? Muito bem. A religião não é a causa da pobreza. A pobreza tem a ver com outros fatores. Estamos a falar de fatores sociais, políticos, econômicos e históricos. Só que por causa do sofrimento, por causa da pobreza extrema, as pessoas buscam esperança. E essa esperança encontram em Deus. É por isso que nós encontramos nos países tidos como pobre, mas com muita religiosidade. Mas a religião por si só, ela não é suficiente. É necessário que a nossa vida seja transformada pela graça de Deus. Respondendo à questão, por que os países mais religiosos são mais pobres? Ok. Vou começar por dizer que é bíblico e também é científico. Onde coloca a sua atenção é onde estão as suas energias. Se você coloca a sua atenção 100% na Bíblia, ou seja, na religião, praticamente você tem menos tempo de pesquisar como você evoluir e só vai estar
na religião, ligado só à religião, você não procura como se aprimorar, você não procura como desenvolver a sua vida, a sua saúde, a sua vida financeira. Só está aí. Então, onde coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia. Então, se os países classificados religiosos, é claro e é lógico mesmo de que a maioria das pessoas são pobres, porque a religião está lá e a religião tem um pouco diferencial daquilo que são aspectos de evolução econômico, ou seja, evolução do mundo em si, porque a religião está muito mais ligado a Deus. Então, a religião repara para cima, Deus, onde está Deus. Enquanto que as outras teorias, enquanto que a ciência é a evolução mesmo da humanidade, é a evolução, é o crescimento de cada país, é o crescimento pessoal, é o crescimento das sociedades por aí. São poucos pregadores, são poucos pastores, são poucos evangelistas que falam da prosperidade, que falam da economia, que falam das finanças, que sabe explicar um pouco da educação financeira. Então, não tendo esses conhecimentos, como que a humanidade vai crescer financeiramente? Como que o país vai evoluir economicamente? Nada, só nós vamos estar ligados, só vamos estar a evoluir só e somente na parte religiosa. Por isso, os mais religiosos, os mais pobres. Isso. Oh, muito certo, muito obrigado. Mas, desculpe, mas na Bíblia tem muitos versículos que falam da prosperidade. Tem muitos versículos que falam da evolução, mas essa prosperidade não é explicada assim com os nossos pregadores, para não bater a tecla dos pastores. Com os nossos pregadores. Qualquer um que entender a Bíblia pode estar à frente de alguém a pregar. Então, tem muitos versículos que falam da prosperidade, aqui mesmo na Terra, porque a Terra é o lugar onde os seres humanos foram feitos e foram dados com o próprio Deus para herdar e para viver aqui na Terra. Então, no céu já é outro nível da espiritualidade, na qual que a religião não tem muito base, ou se não se aprofunda a explicar isso, da espiritualidade. Muito obrigado, não. Sendo assim, é correto afirmar que ser mais religioso te torna mais limitado em algumas áreas da vida, principalmente na área da prosperidade? Talvez queria esclarecer um ponto aqui. O ser humano, em sua natureza, ele é religioso. Só que o que está em jogo é a quem adoramos. Esse que é o grande problema. Porque... Desculpe, pessoal. O ser humano, pela sua natureza, é religioso. Todo ser humano. Sim, sim. Eu continuo, depois vou dar o meu parecer. Muito obrigado. É religioso porque ele tem vontade de adorar algo. Pode ser dinheiro, pode ser esposa, filho, qualquer... Por isso que existe idolatria, né? Então, quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus e prende nossa atenção, nós caímos na idolatria. Então, o ser humano, pela sua natureza, ele é religioso. Só que o que aparenta ser é que nos países pobres, nós notamos, parece que há muitos religiosos. De que religião nós estamos a falar? O mundo, temos as 3 principais religiões monoteístas, como, por exemplo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas temos outras religiões, como hinduísmo, por aí mais em diante. E nesses países tidos como ricos, eles praticam diversos tipos de religião. Só que a África, em particular, onde nós estamos, é de que foi colonizado com os europeus. E os europeus, nós encontramos lá o quê? O cristianismo, né? Onde temos os protestantes, temos lá os católicos. Então, esses é que levaram o evangelho até chegar em África. Então, quando o evangelho chegou aqui em África, provavelmente pela forma como as pessoas foram evangelizadas, foram apresentadas a mensagem
da divina salvação, que é a missão que Deus confiou à igreja, provavelmente tem sido distorcida essa informação, essa mensagem. Tem sido distorcida, a ponto das pessoas negligenciar o dever que fomos dados por Deus antes mesmo da queda. Para sairmos da pobreza, nós precisamos de trabalho. E no livro de Gênesis 2,15, nós encontramos aí Deus a dar trabalho ao ser humano, mesmo antes de pecar. Só que nós entendemos trabalho como se fosse um castigo divino, mas na realidade o trabalho é uma bênção. Quando é que o trabalho aparentou ser um castigo divino? Foi justamente após a queda. Depois da queda, então nós encontramos aí Deus a dizer para o homem: maldita é a terra por causa de si. Isso encontramos no livro de Gênesis 3, do versículo 17 a 19. Então, ela vai te produzir espinhos e cardos. Você vai ter que trabalhar para poder comer. E do suor do teu rosto terás o pão. Então, estamos a ver aqui que não é o trabalho que foi amaldiçoado, mas é a terra que foi amaldiçoada. Seria muito difícil fazer produzir o pão. E quando nós saltamos, chegamos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, nós encontramos aí um descanso sagrado, onde Deus lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia descansará. Qual é a razão? Porque Deus também trabalhou em 6 dias e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. O que eu quero extrair desse 4º mandamento? É a questão de trabalho. O trabalho é essencial para o desenvolvimento. Então, nós agora, por causa de alguns líderes que provavelmente não conhecem as escrituras porque não estudam, não examinam, distorcem as informações. Distorcendo de que maneira? Fazendo com que as pessoas passem mais tempo na igreja, ignorando o trabalho. Então, a pessoa está lá de manhã, está lá à tarde, está à noite, diariamente. Até alguns já até abandonam o mesmo trabalho, esperando que o pão talvez caia do céu ou algum milagre aconteça. Não é isso. A adoração a Deus é necessária, a prática da religião é necessária e também o trabalho é necessário para o bem-estar do homem. Então, a distorção do evangelho, a distorção da palavra de Deus é que tem acarretado a pobreza, é que tem acarretado o sofrimento. Mas a religião, por si só, ela não é causadora da pobreza. Pelo contrário, deveria promover a justiça social, a dignidade e o bem-estar do ser humano. A religião, ela não explica exatamente o que as pessoas realmente são. Não explica, mas é bíblico, nós podemos encontrar. Segundo as escrituras, diz que o ser humano foi feito por Deus. Mas a religião não é muitas das vezes que os nossos pregadores, os nossos pastores, os nossos mensageiros, ungidos por Deus, eles conseguem esclarecer o que realmente as pessoas são. Porque uma pessoa, para poder evoluir, tem que saber a sua identidade. Quem realmente você é? Ou quem sou eu? Então, sabendo quem sou eu, depois vai com o que eu estou a fazer neste mundo? Ou seja, qual é o meu propósito, a minha direção? Por que eu estou em vida? É para o que mesmo? Então, a religião, essas coisas não explica. Não são muitos que conseguem explicar essas perguntas. Mas é bíblico. Quando nós fomos no Gênesis 1:26, diz que eu sou a semelhança de Deus. Ou seja, eu posso dizer em outra linguagem. Eu gosto muito de dizer que eu sou a plataforma de Deus. A plataforma de Deus como? Sendo a plataforma de Deus que ele usa para poder fazer o que quer fazer. Mas sim, vamos deixar claro aqui, que o ser humano não é 100%, ou seja, não é todo o ser humano que Deus usa. Porque senão, se fosse assim, não teríamos muitos seres humanos a cometerem graves erros que, por sua vez, até ele deixa caído no chão sem força até de levantar. Então,
nós não temos essa explicação de quem realmente nós somos e com que propósito que nós estamos aqui na vida, porque cada um, ou seja, a pessoa para poder evoluir tem que se conhecer por si mesmo. Quem eu sou? O que é que eu estou em vida? Por exemplo, a Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer que o ser humano tem poder de construir a sua própria vida. Não quiser reparar só nos céus. Porque os céus você já foi dado o poder de construir a sua própria vida. Com que missão que eu estou aqui na Terra? Para o quê? A mesma Bíblia já diz. Para fortificar, para sujeitar a terra, para transbordar, para construir o mundo, ajudar a construir o mundo. Até que alguém que está nos assistir agora pode dizer que tipo de ajudar a construir o mundo. Uma vez, se Deus está em nós, quando Deus está no ser humano, quando alguém é usado por Deus, nós sabemos que onde Deus está, há transformações, há maravilhas, há milagres, há sucesso. Então, estando alguém possuído por Deus, é claro que ele vai estar a fazer boas coisas. Estando a fazer boas coisas, ele está a construir o mundo, está ajudando a construir o mundo. Ou seja, de uma forma positiva e negativa, nós estamos a construir o mundo. Em qualquer ponto de polaridade que você está, se está no negativo ou negativo, no positivo, mas você está a construir o mundo. Muito certo. Então, a religião não explica esses conteúdos. Muito obrigado pelo comentário. Mas eu gostaria de saber aqui, de uma forma direta, Sim. a religião limita as pessoas? Limita. Doutor ou mestre Hermes? Por mim, limita, sim. Quando alguém é focado na religião, na religião, tem limitação na sua vida. Okay. Porque a própria Bíblia, ou seja, as igrejas, já proíbe os seus seguidores, os crentes, a ter outros conhecimentos, ou seja, outros livros. Já proíbe a ler ciência. Vocês não podem estar na parte de ciência. Enquanto que uma vez que a ciência também faz parte de Deus. Moisés foi instruído em todas as ciências egípcias. O apóstolo Paulo já diz, a sabedoria e a ciência, tudo vem de Deus. O dono é Deus. Mas a religião o que faz? Proíbe os seus crentes, não podem ler os livros científicos, ou seja, a ciência. Porque não vai de acordo com o que a religião, ou seja, não vai de acordo com aquilo que a religião defende, que é a Bíblia. Ok, e se nós formos ver a Bíblia, a religião, muito mais está na fé, enquanto que a ciência são fatos reais. Aquilo comprovado, se eu fazer isso aqui, vai dar isso. Enquanto a Bíblia nos dá a fé, temos que fazer na perspectiva da fé, vai dar certo. Enquanto a ciência são fatos reais, já comprovado cientificamente. Então, o fato da religião estar a limitar as pessoas, não buscar outros conhecimentos, como que essa pessoa vai evoluir? Como que esse país vai evoluir? Como que essa sociedade vai crescer? Está sendo limitado, está sendo proibido. Ok. Para o Dr. Mangani, a religião limita as pessoas no contexto evolutivo em certas áreas da vida. Sim. Sim. Quando tivermos falsos mestres, falsos ensinadores e falsos profetas, mas os verdadeiros profetas que estão alicerçados na palavra de Deus nunca ensinarão algo que distorce a palavra de Deus. Deus ensina-nos sim a confiarmos nele, mas permite que nós tenhamos outros conhecimentos. Se for a ver, a própria ciência que nós estudamos na escola, ela observa, estuda e formula hipóteses, chega à conclusão, elabora leis com base nas coisas que Deus criou. Nenhum cientista traz algo de novo para o universo. Simplesmente ele descobre o que já existe. Então, por meio de experimentação, faz-se testes e quando percebe que
esses testes é possível ensaiar, manipular no laboratório, eles criam leis. E através dessas leis, que na realidade não criaram, descobriram, porque já existia isso na natureza, então eles conseguem fazer outras coisas, como construir carro, aviões, estamos a falar como está a evoluir a medicina agora. Tudo aquilo que estamos a ver é o homem imitando o que está na natureza. Nenhum médico trouxe algo de novo, mas ele viu como que funciona o organismo humano, fizeram aqueles ensaios no laboratório e descobriram que isso é válido e começam a fazer ensaio. Então, o que nós temos? Temos, na realidade, um Deus que tem duas obras. Primeiro, a Bíblia, que é o livro das suas palavras, né? Onde está registrada a palavra de Deus, e temos a natureza, onde nós encontramos aquilo que Deus fez, aquilo que Ele criou. Então, o que devia acontecer é que ninguém deveria dizer que é mestre ou ensinador da palavra de Deus sem primeiro passar por uma formação bíblica. Ser ensinado o que a Bíblia realmente ensina. Porque se eu saio, compro uma Bíblia e depois me declaro profeta, pastor, eu vou simplesmente ensinar aquilo que não está na Bíblia. E as pessoas vão passar a ver a religião como se fosse causadora do problema. Mas não é a religião em si. Quando falo de religião, para mim, estou me referindo à religião bíblica. O problema são das pessoas que estão fazendo mau uso da religião. A religião em si, ela é boa e devia promover o bem-estar no ser humano.